Bom, vamos comentar um pouquinho sobre multiplicadores de Lagrange com mais restrições, tá? Então, vou falar com duas restrições. Por quê? Porque aqui, em geral, a gente trabalha só com função de, no máximo, 3 variáveis. Não faz muito sentido eu falar duas restrições com função de 2 variáveis. Por quê? Ó, lembra que se eu quero aqui uma função c igual a f de xy, e eu tenho aqui duas restrições. G de xy igual a uma constante C1 e H de xy igual a uma constante C2. Essa G aqui é o que? C1, isso aqui é uma curva de nível. H de xy igual a C2 é outra curva de nível. Então, em geral, aqui eu coloquei, mas elas vão interceptar um conjunto finito de pontos. Aqui, né? A não ser que elas sejam coincidentes, mas aí H igual a G você não tem duas restrições. Tá? Então, você em geral trabalha com o quê? Com função de 3 variáveis para falar de duas restrições. Então, se eu tenho uma função aqui, ó, f de xyz, o que é uma restrição? G de xyz igual a C e H de xyz igual a K. Então, ó, bom, a G de xyz igual a C é uma superfície, a superfície de nível. A H de xyz igual a K é uma outra superfície de nível. Vou colocar assim. Então, essas duas superfícies de nível, elas se interceptariam, digamos aqui, em uma curva. Aqui, vamos pensar que eu estou com a G, G xy igual a K, esse conjunto, né? Interseção H, xy, igual a C, né? Isso aqui é C. Igual a K. Então, tem uma curva. Então, no fundo, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar minimizando essa função aqui em uma curva, que é a interseção dessas duas superfícies de nível. Tá? Em geral, aqui você teria um conjunto de pontos, né? Então, a gente não costuma usar para duas restrições, tá? Mas por isso que eu falei, né? Se eu colocasse mais uma restrição aqui, aí se fosse pensar em interseção de 3 superfícies, poderia dar um conjunto de pontos. Então, em geral, a gente trabalha com aqui, né, com duas restrições, mais para a função de 3 variáveis, que a interseção, em geral, vai ser uma curva. Tá? Bom, como que fica, né, o multiplicador de Lagrange? Então, eu tenho uma função f, né, função f, a função g, a restrição g e a restrição h. Então, eu vou ter que resolver isso aqui, ó, xyz lambda mi. São 5, né, variáveis. São 2 multiplicadores, né, ou 2 parâmetros, lambda e mi, e xyz as variáveis. Então, a gente tem que resolver isso aqui, ó, gradiente da f igual a lambda gradiente da g, mais mi gradiente da h, e as restrições, g de xyz igual a c, h xyz igual a k. Então, a gente passa a ter um sistema com 5 equações, né? Lembrando que esse gradiente aqui ele tem 3 componentes e as 2 restrições, tá? Então, aumenta um pouquinho mais o problema, que você vai ter 5 variáveis, 5 equações e todo não linear. Então, vamos ver um exemplo desse aqui. Tá? Ó. Determinar o valor máximo
e o valor mínimo. De f de XYZ igual x mais 2y mais 3z na curva obtida pela interseção do plano x menos y mais z igual a 1 com cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1. Bom, se eu encontrasse quem é a curva, eu poderia calcular isso aqui, a restrição a essa curva. Mas observe que essa curva ela é dada pela interseção dessas duas superfícies, né? Esse plano com esse cilindro, tá? Então, ó, como que a gente faz? Até aqui, né? Então, eu vou ter que resolver o quê? Bom, considerando g xyz igual x menos y mais z, né, que é igual a 1, essa é uma restrição, e h de xyz igual x quadrado mais y quadrado, que também é igual a 1. Queremos determinar x, y, z, lambda mi, tá ok. Lembrando que se eu conseguir resolver o sistema sem encontrar o lambda mi, não tem problema, né? Mas eu preciso encontrar o x, y e z. Às vezes é mais fácil encontrar os parâmetros aqui, né? Os multiplicadores. Então, a gente vai resolver gradiente da f igual lambda gradiente da g mais mi gradiente de h, g de xyz igual a 1, h de xyz igual a 1. Então, vamos calcular ela aqui. E cadê a f? Vou colocar aqui já o gradiente para não apagar a f, né? A f está aqui. Então, vou calcular aqui. Bom, vou derivar f em relação a x, dá 1 igual. Vou derivar f em relação a y, dá 2. Vou derivar f em relação a z, dá 3. Igual. Já posso apagar f agora. Agora, lambda, vou derivar g em relação a x, que dá 1. Vou derivar g em relação a y, menos 1. Derivar g em relação a z, que dá 1. Mais mi. Vou derivar h em relação a x, que dá 2x. Vou derivar h em relação a y, que dá 2y. Vou derivar h em relação a z, que dá 0. Ou seja, isso aqui não tem. E as duas restrições, né? X menos y mais z igual a 1. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, tem essas 5 equações com 5 variáveis. Na verdade, aqui eu já ganhei, né? Que o lambda igual a 3, tá? Daí, o que acontece? Já vou usar isso que a gente tem, né? Que o lambda já é 3, já cai com um sistema menor, né? Então, vai ficar mi. Bom, vamos já isolar aqui o x
Dá para a gente isolar o x e o y em função do mi, né? Substituir aqui e encontrar quem é o mi. Tá? Então, ó, vamos pegar lá. Bom, quem é... Quanto que vai dar isso aqui, né? Ó. Primeiro, vamos reescrever, vamos fazer passo a passo. Vai ficar o quê? Aqui eu vou substituir o lambda igual a 3. Então, vai ficar menos 2, né? 3 passa para cá, fica menos 3. 1 menos 3 menos 2, igual a mi do x. Aqui vai ficar menos 3, passa para cá 3. 5, igual a mi 2y. Certo? Aqui, já, beleza? Aqui, x menos y, ou seja, eu vou já deixar z em função dos outros. Z igual a 1 menos x mais y. E a última é x quadrado mais y quadrado igual a 1. Tá? Observa que o mi tem que ser diferente de zero, né? Não existe nenhum valor que eu multiplique por zero vai dar 5. Não existe nenhum valor que eu multiplique por zero vai dar menos 2. Né? Como o mi é diferente de zero, o que acontece? O x é igual a menos 1 sobre mi. Né? Passo, cancelo 2 com 2, fica menos 1 sobre mi. O y é igual a 5 sobre 2mi. Né? Ok? Certo. Vou substituir isso aqui nessa última, né? Substituindo x igual a menos 1 sobre mi e y igual a 5 meios de mi na última equação. O que vai acontecer? Então, eu tenho 1 sobre mi ao quadrado mais 25 sobre 4mi quadrado igual a 1. Vou tirar o mínimo aqui, então vai ficar 4 mais 25 igual. Observe que o denominador ficou 4mi quadrado, vou passar desmultiplicando. 4mi ao quadrado, ou melhor, né, mi quadrado, isso aqui sobre 4, né? Vou deixar sobre o 4. Só mi quadrado. Bom, mi vai ser igual a mais ou menos raiz de 29 sobre 2, né? E aí a gente tem dois pontos, né? Quando eu ponho mi1 igual a raiz de 29 sobre 2, o x1 é igual a menos 1 sobre mi, né? Então vai ficar menos 2 sobre raiz de 29. O y1 fica... põe invertido, né? Vai ficar 5 sobre raiz de 29. Certo? E o Z1 igual 1 menos x mais y. Vai ficar raiz de 29 menos x mais 2 mais 5 mais 7 sobre raiz de 29. Né? Ó, menos 2 sobre raiz de 29 mais, vai ficar mais 2 sobre raiz de 29 mais 5 mais 7 sobre raiz de 29. Ok. Então esse é o valor de
x1, y2 é 1. E o mi2 igual a menos raiz de 29 sobre 2. Simplifica que o x2 é igual a 2 sobre raiz de 29. O y2 menos 5 sobre raiz de 29. E o z2, vou colocar aqui, né? O z2, ele é 1 menos x mais y, né? Então vai ficar raiz de 29 menos 7 sobre raiz de 29. Vou pôr sinal, né? Vai ficar 1 menos x mais y. Bom, aí a gente vai calcular a f desses, né? Então, a f do primeiro ponto menos 2 raiz de 29, 5 sobre raiz de 29, e o z, raiz de 29 mais 7 sobre raiz de 29. Bom, vamos só lembrar o que a f faz, né? A f, aqui em cima, a f de x, y, z, faltou o z aqui, é x mais 2y mais 3z. Bom, isso aqui vai dar o quê? Menos 2 sobre raiz de 29, mais 2y, 10, raiz de 29, mais 3z, mais 3 raiz de 29, mais 21, sobre raiz de 29. Isso aqui dá 10, 31. 31 menos 2 dá 29, mais 3 raiz de 29 sobre raiz de 29. E a f do outro ponto, né, é 2 sobre raiz de 29 menos 5 sobre raiz de 29 e o último, raiz de 29 menos 7 sobre raiz de 29. Isso aqui é igual acabando já, né? Bom, então é x, 2 sobre raiz de 29, mais 2y, então menos 10 sobre raiz de 29, mais 3z, mais 3 raiz de 29, menos 21, sobre raiz de 29. Isso aqui dá, embaixo da raiz de 29, em cima dá menos 10, menos 21, dá menos 31, mais 2, dá menos 29, mais 3 raiz de 29. Então, o máximo de f é, se quiser dá para simplificar, né? Eu posso multiplicar tudo aqui por raiz de 29, né? Vou deixar assim mesmo, 29 mais 3 raiz de 29 sobre raiz de 29. Posso racionalizar aqui, né? Multiplicar e dividir por raiz de 29. E o mínimo de f é menos 29 mais 3 raiz de 29 sobre raiz de 29.
Então, observe que eu crio o valor máximo e o mínimo da f, né, ao longo daquela curva. O máximo é esse valor e o mínimo. Se eu quisesse o ponto de máximo e o ponto de mínimo, aqui eu teria o ponto de máximo e aqui eu teria o ponto de mínimo. Ok?